dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam a fazer errado o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versos 1, capítulo 29, versos 30, do 29 ao 32. Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos aqueles que nos assistem neste instante. É com enorme alegria que nós estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Mais uma vez, queremos agradecer-lhes pelo carinho da vossa honrosa audiência. A todos, transmitimos a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também de todo o Salmo 133. Queridos, querendo Deus, no programa de hoje, nós estaremos dando continuidade à abordagem do tema, entendendo a doutrina bíblica da predestinação. Se você vem acompanhando o programa O que a Bíblia diz, você sabe que nós estamos já tratando deste assunto há alguns programas, desde alguns programas que estamos abordando este assunto e vamos continuar. Pois bem, diante do testemunho de fé de vários pais da igreja que vieram ou que viveram ali em torno do segundo século, terceiro século, não é? Que nós já vimos aqui, eu penso que não é difícil perceber que a doutrina, conforme concebida por Agostinho, aquele Agostinho da velhice, e posteriormente por Calvino, era completamente desconhecida, pelo menos nos 3 primeiros séculos da história da igreja. Então, nem os apóstolos de Cristo criam e ensinaram como Agostinho e depois Calvino ensinou, nem aqueles que foram imediatamente depois deles, não é? Que receberam diretamente dos apóstolos o ensinamento, a doutrina cristã, e nem aqueles que receberam dos apóstolos. A gente não vai ver em nenhum pai da igreja, nós citamos alguns aqui, não é? Ireneu, Tertuliano, Justino, Orígenes, e mostramos claramente, não é, que a forma como eles criam, sobretudo na doutrina do pecado, na universalidade do pecado, na doutrina do livre-arbítrio, era completamente diferente de como Agostinho da velhice passou a crer e a defender, e depois, não é, outros que vieram depois dele, incluindo Calvino. Ora, se a Igreja de Cristo, inaugurada no dia de Pentecostes e mesmo enfrentando as mais duras perseguições, caminhou vitoriosamente em sua profícua missão de evangelização, sem que nenhum dos apóstolos de Cristo, ou mesmo aqueles que os sucederam, ensinassem sobre a predestinação fatalista, então fica claro que esse arranjo teológico
que surgiu 4 séculos após, não é? Nada acrescenta a mensagem do Evangelho, a não ser as controvérsias entre muitos cristãos sinceros. Isso mesmo, cristãos sinceros, pessoas que querem até conhecer, não é? A vontade de Deus, ou seja, o conhecimento revelado, aquilo que está registrado na palavra. Há muita gente sincera, não é, que vive aí em disputa, não é, se o certo é o que Calvino defendeu ou se o que Armínio defendeu. Nós falamos aqui desde o princípio que nós nem somos advogados de Calvino nem de Armínio. Nós ficamos com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz. Então, queridos, penso que isso deveria ser o bastante para que todos aqueles que querem simplesmente viver segundo o que diz a palavra de Deus, deixassem de lado essas discussões infrutíferas e aprofundassem as raízes no Evangelho de Cristo. Sim, como está registrado na palavra de Deus, sem apelar para esse ou para aquele sistema teológico, não é? Um detalhe importante, eu entendo que é muito importante esse detalhe, que o pesquisador David Hunt, você já deve ter lido alguma coisa sobre este escritor, pesquisador. David Hunt, destaca em uma obra escrita por ele, com o nome Que Amor é Este? Não é? Ele destaca ali que, diferente do que tentam infundir na mente das pessoas, preste atenção a isso aqui, diferente daquilo que tentam infundir, não é, na mente das pessoas, os seguidores de Calvino, não é, dizem que o calvinismo seria, em tese, sinônimo de reforma protestante, mas isso não é verdade. Calvinismo é uma coisa, reforma protestante é outra coisa. A gente vai ver isso a miúde daqui para frente, tá certo? E nem muito menos calvinismo é sinônimo de evangelho de Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calvinismo nem é o mesmo que reforma protestante e muito menos calvinismo é a mesma coisa que evangelho de Cristo. Não, calvinismo é um sistema teológico que foi elaborado por João Calvino. Ponto final. Evangelho de Cristo é outra coisa, como o próprio título já diz, é o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com calvinismo. Certa feita, conversando com alguém que fora cooptado pelas garras do sistema calvinista, eu ouvi a seguinte frase. Isso aqui não foi que me disseram, não foi que me contaram, não foi que eu li em alguma obra, não, isso aqui foi que eu ouvi e eu estava diante da pessoa que me falou isso. A pessoa disse assim: agora eu sei o que é o Evangelho de Cristo. Como esta pessoa era crente havia alguns anos, então eu lhe perguntei, por que somente agora o Senhor diz que descobriu o que é o Evangelho de Cristo? E aí a pessoa, sem nenhuma cerimônia, foi direto ao assunto e disse assim, porque eu li as Institutas de Calvino. Então vejam os senhores a que ponto pode chegar um seguidor de Calvino confundir o Evangelho de Cristo com um sistema teológico elaborado 1500 anos após a ascensão de Cristo. Mas é exatamente isso, amigos e irmãos, que muita gente que segue Calvino, né, os chamados calvinistas, porque seguem o sistema de Calvino, fazem. Pois bem, David Hunt chama a atenção ainda para o fato de que Calvino, durante os primeiros 24 anos de vida, ele era devoto da Igreja Católica, chegando mesmo a receber, inclusive, sustento desta instituição pelo fato de ter sido o seu pai notário e promotor do bispado
da Catedral de Noyon. Então, do ponto de vista doutrinário, a gente pode dizer que o jovem Calvino abraçou sem reservas as teses de Agostinho e de Lutero para construir aquilo que seria o seu sistema teológico. Assim, pode-se dizer que os dogmas romanos se encontravam radicados na mente de Calvino. Não é difícil perceber isso lendo, por exemplo, a sua obra considerada magistral pelos seus seguidores, né, pelos seguidores de Calvino, que é as Institutas, o que são as Institutas. Não é? Repare, por exemplo, no trecho citado por Dave Hunt, e que se encontra no volume 4, capítulo 2.4 das Institutas. Veja, nós estamos dando aqui, nós estamos falando e estamos dando o endereço. Você pode ir lá confirmar isso aí. Institutas de Calvino, volume 4, capítulo 2.4. Então ali está dito o seguinte: contudo, uma vez que agora nosso propósito é discorrer acerca da igreja visível, aprendamos mesmo do mero título mãe, quão útil ainda mais, quão necessário nos é seu conhecimento, quando não outro nos é o ingresso à vida, a não ser que ela nos conceda no ventre, a não ser que nos dê a luz, a não ser que nos nutra em seus seios, enfim, sob sua guarda e governo, nos retenha até que, despojados da carne mortal, haveremos de ser semelhantes aos anjos. Anotemos também que, fora de seu grêmio, não há de esperar-se nenhuma remissão de pecados, nem qualquer salvação, como o atestam Isaías. Aí ele cita aqui Isaías 37, 32 e Joel, capítulo 2 e verso 32. Muito bem, queridos. Nós estamos dando continuidade à nossa reflexão sobre o tema Entendendo a Doutrina da Predestinação à luz das Escrituras, à luz daquilo que a Bíblia diz, e vamos continuar falando sobre este tema. Espero que você esteja gostando e, se estiver gostando, entre em contato com algum amigo, com alguém conhecido, para que essa pessoa também possa nos acompanhar. Nós vamos fazer uma pausa rápida e logo em seguida retomaremos com a nossa reflexão. Não saia daí. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o nosso programa O que a Bíblia Diz. É muito bom poder desfrutar da sua audiência. A você que chegou agora, ligou o seu aparelho de TV, ou mesmo acessou através da internet, eu quero transmitir mais uma vez a palavra de saudação do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. A todos vocês, os de perto, os de longe, não é? Aqueles que estão talvez até em outros países, mas estão nos acessando a Rede Brasil TV através da web. Receba o abraço fraternal do nosso pastor, a sua saudação, não é? Acompanhada do Salmo 133. Muito bem, então nós concluímos o momento passado falando sobre uma citação, ou fazendo aqui uma citação da obra As Institutas, que é a obra magistral, não é, de Calvino. E nós temos algumas perguntas a fazer a Calvino sobre isso que ele disse neste capítulo, neste livro 4, não é? Capítulo 4.2. A pergunta é: como assim, Calvino? Onde é que a gente encontra nas Escrituras que a igreja visível é chamada de mãe? Mãe? Onde é que você viu isso, Calvino? Mesmo não estando se referindo à igreja romana, mas à igreja universal,
Que história é essa de que fora de seu grêmio não há de se esperar nenhuma remissão de pecados, nem qualquer salvação? Quem disse, Calvino, que a remissão de pecados é a igreja quem realiza? Quem concede a remissão de pecados é somente Jesus, através de seu sacrifício vicário. Quando uma pessoa nasce de novo e passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, é porque já foi remido, ou seja, Jesus já pagou o preço da sua redenção. Não é? E esta pessoa se apropriou da redenção ou da salvação pela fé. Ninguém, eu disse, ninguém é inserido no corpo de Cristo para em seguida obter a remissão de pecados. Acontece exatamente o contrário. A pessoa, primeiro, recebe a remissão dos pecados através da fé e, em consequência, é inserida no corpo de Cristo. Pois bem, então parece que o irmão Calvino teve dificuldade de se libertar de algumas amarras dogmáticas romanas que nada tem a ver com aquilo que a Escritura diz. Também pudera. Ao invés de buscar na Bíblia Sagrada a base para a sua teologia, Calvino foi buscar em Agostinho, considerado um dos maiores teólogos da Igreja romana. Se pelo menos Calvino tivesse comparado o que disseram sobre este assunto outros pais da Igreja, lá do primeiro e segundo e também terceiro séculos, talvez Calvino não tivesse enveredado pela trilha do determinismo soteriológico de Agostinho. Claro, nós não estamos com isso dizendo que, quando se tornou um protestante, Calvino prosseguiu apoiando os falsos ensinos da Igreja Romana, em absoluto. No entanto, muito daquilo que ele havia aprendido no romanismo veio incrustado, não é? Se é que a gente pode dizer assim, e continuou na sua teologia, como, por exemplo, o batismo infantil, os sacramentos, não é? O efeito miraculoso do sacramento, que acontece segundo a doutrina romana, não é? Isso também Calvino trouxe para o protestantismo defendido por ele. É claro que sabemos que é unicamente a Igreja de Cristo que tem a mensagem de reconciliação. Todavia, a Igreja não salva absolutamente ninguém. Quem salva é Jesus. Alguém pode até pertencer à Igreja visível, sem, no entanto, ter nascido de novo. Claro, isso é perfeitamente possível. O novo nascimento, queridos, é a condição sine qua non para quem deseja entrar no reino de Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3 e verso 5, Jesus diz a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é claro que Jesus aqui está falando sobre o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito ali é a mesma coisa que nascer de novo, nascer do Espírito, não é? É o novo nascimento, é a regeneração. Pois bem, há uma citação que Dave Hunt faz de Calvino muito interessante. E ele mostra o próprio Calvino. Veja que coisa interessante. David Hunt ele cita aqui Calvino confessando em uma de suas obras, que é o comentário dos Salmos. Não sei se você tem essa obra aí, mas se tiver você pode ler. A obra de Calvino, o comentário dos Salmos. Não é? E ali, nessa obra, o próprio Calvino cita a sua imaturidade espiritual, não é? E doutrinária, do ponto de vista doutrinário. Não é? Ali ele diz o seguinte, abre aspas: fiquei muito surpreso de que antes que um ano se passasse, esse um ano se passasse aqui, ele se refere à conversão dele da igreja romana
para o protestantismo. Então ele disse que ficou muito surpreso de que antes que um ano se passasse dessa conversão dele, né, do romanismo ao protestantismo, todos aqueles que tinham desejo pela pura doutrina se dirigiram a mim a fim de aprender. Aí ele diz, embora eu próprio tenha feito pouco mais do que começar. Isso a gente vai ler no prefácio dessa obra que eu já citei, que é a obra Comentário dos Salmos. Então, observe que o próprio Calvino, né, quando ele se converteu do romanismo ao protestantismo, ele entendia, né, naqueles primeiros meses, e antes mesmo de um ano, como nós citamos aqui, que ele ainda estava começando a conhecer a Bíblia, começando a aprender, mas não deixaram que ele aprendesse. Ele mesmo disse, né, vieram a mim muitos dos que queriam conhecer a sã doutrina, a doutrina pura, não é? A doutrina ortodoxa, vieram a mim, mas eu estava apenas começando. É o próprio Calvino que diz. Então, o Calvino, ele diz textualmente que não havia ainda um ano da sua conversão do romanismo ao protestantismo, quando algumas pessoas que também tinham sede de conhecer a palavra de Deus, começaram a procurá-lo para ouvi-lo ensinar. No entanto, Calvino era o que podemos chamar hoje de novo convertido. Não é? Uma pessoa quando se converte, entrega a sua vida a Jesus ali, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, menos de um ano, como é que a gente chama essa pessoa? A gente não diz que essa pessoa é nova convertida? Não é verdade? Então, se fosse hoje, Calvino seria considerado um novo convertido, quando ele já começou a escrever a sua declaração de fé, que depois virou as Institutas. A conversão de Calvino ao protestantismo luterano se deu por volta do ano 1533, quando o mesmo tinha cerca de 24 anos, 23, 24 anos de idade. E cerca de 3 anos depois, ele publica o que seria a sua profissão de fé, ou seja, as Institutas, essa obra que nós estamos citando aqui. Portanto, queridos, não se pode esperar que, num curtíssimo espaço de 3 anos, um novo convertido, por mais inteligente que fosse, motivado por uma causa, que foi a Reforma Protestante, pudesse escrever um sistema teológico irretocável. Não, né? Isso não deve nem se exigir de Calvino, naturalmente, né? Conquanto fosse um jovem talentoso e inteligente, tudo o que Calvino possuía no que concerne à doutrina cristã era oriundo do agostinianismo, não é? Somado aos pressupostos humanistas que conhecia muito bem. Sim, Calvino conhecia. Ele era oriundo, não é? Dessa filosofia humanista, do humanismo, né? E então ele juntou agostinianismo com humanismo, com os pressupostos humanistas, né? E também as tradições da Igreja Romana. Então ele juntou tudo isso aí, que era o que ele tinha. Esse era o legado que ele tinha, né? Pois bem, isso era o que ele dispunha. Só para se ter uma ideia mais clara a respeito do que Agostinho representava para Calvino, David Hunt cita as Institutas, onde, se referindo a Agostinho, Calvino diz o seguinte, veja o que Calvino diz de Agostinho na sua obra As Institutas. Abre aspas, ele diz, a quem citamos mais frequentemente como a melhor e mais fiel testemunha de toda a antiguidade. Isso é uma palavra de Calvino, não é? Um testemunho de Calvino, se referindo a Agostinho, como sendo a maior e a melhor testemunha, a mais fiel testemunha de toda a antiguidade. Então a gente vê que Calvino abraçou sem parcimônia toda a estrutura, não é? Todo o arcabouço do sistema teológico de Agostinho e procurou desenvolver em cima daquele sistema teológico o seu próprio sistema teológico, por isso que deu no que deu, queridos.
Assim sendo, fica patente que, conquanto este reformador do século XVI tivesse toda a intenção de acertar, claro, Calvino tinha, sim, intenção de acertar, não é? De retornar à Escritura, e tão somente a ela, de abandonar toda a tradição romana comprometida com sérios desvios doutrinários, teve a sua compreensão eivada por um sistema teológico cheio de vícios e também de equívocos, que foi o sistema produzido por Agostinho. Acho que agora está ficando mais fácil a gente entender porque é que Calvino tomou essa posição no que diz respeito à doutrina da predestinação, mais especificamente tratando da questão da soberania de Deus e do livre-arbítrio do homem. Não é? Por que ele tomou essa direção? É porque ao invés de beber na fonte primária, na Bíblia, na revelação de Deus, não é? E é claro, consultar também, não é? Outros pais da igreja que nós citamos aqui vários, Ireneu, Tertuliano, Orígenes, não é? Justino. Não, ele pegou em Agostinho, fixou em Agostinho, e ali ele foi até o fim na construção do seu sistema teológico. Pois bem, queridos, é muito interessante a gente revisitar um pouco a história, não é? E ver quando tudo começou, como tudo começou, porque a gente tem uma visão melhor, uma visão mais ampla para tirar as nossas conclusões. Vamos terminar o programa por hoje, mas esperamos em Deus que este programa tenha servido para ajudar na consolidação da sua fé. Aí no rodapé do seu vídeo, você vai ter o endereço do WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para nós e nós vamos naturalmente estar respondendo a você. Como também o e-mail, não é, do nosso programa que está aí também no rodapé do seu vídeo. Escreva para nós e nós vamos estar agradecendo e lendo e respondendo, não é, a sua comunicação. Muito bem, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue derramada sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, hoje e sempre. Amém.